Sherlock! Seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson Carvalho e você está aqui no SherlockCast. Vamos bater um papo, trocar algumas informações sobre um vídeo que viralizou. Vídeo esse onde o cidadão, vai prestar um depoimento falando que a esposa estava desaparecida. E, enfim, chega meio que uma informação até ele falando que ela estava na delegacia fazendo um boletim de ocorrência, prestando queixa porque ele mantinha ela em cárcere privado. Enfim, é um vídeo bem interessante, um vídeo esse que eu fiz algumas pequenas marcações, apenas mesmo com a intenção de ilustrar, para que fique mais fácil das pessoas poderem compreender. Então assim, vamos entender toda a questão desse pequeno espaço dessa entrevista e tentar observar esse comportamento no dia a dia. Porque assim, tudo que nós ensinamos aqui, apesar de ser um conteúdo técnico, um conteúdo esse que possui uma base, que é utilizada para fazer laudos, para fazer um trabalho investigativo mais apurado, esses tipos de comportamento, eles acontecem a todo momento com qualquer pessoa, e principalmente quando elas estão em uma situação onde elas estão vivenciando um momento de estresse. Então assim, aqui propriamente, a gente não está focado em detectar uma mentira, em fazer ali uma observação de um comportamento que mostre que ele está mentindo. Não, que a gente está de fato observando que quando uma pessoa tem algo a esconder, quando ela está no momento onde ela está apostando verdadeiramente em algo, e aí por acaso ela é meio que surpreendida nessa situação, ela esboça comportamentos e esses comportamentos eles têm vários sinais, são sinalizadores esses que podem ser percebidos por qualquer pessoa desde que ela faça um treino. Se você quiser aprender mais, de uma forma mais aprofundada, uma forma mais técnica, com acompanhamento, eu sugiro que você se inscreva no M6C, que é o primeiro curso no Brasil baseado no protocolo SCANS, que é o Six Channel Analysis System. No caso, você aprende a fazer tanto as observações em tempo real, como em vídeos para você fazer as inferências, as marcações e aí por diante. Então, se você tiver esse interesse, de fato você precisa fazer um curso, porque somente através de um curso que você vai conseguir compreender aonde aquilo acontece, qual a frequência, como que isso pode acontecer e aí por diante, ok? Mas sem mais delongas, bora aqui para esse pequeno vídeo. É um vídeo bem pequenininho, mas ele é muito rico, ok? Mas tudo isso foi dito por ela. Bom, aqui nós temos uma microexpressão facial de medo. Eu vou soltar para que você possa ver. Olha para você ver como que a sobrancelha dele mexe, juntamente com a abertura ocular. Ó, nós temos aqui que isso aqui já seria uma apreensão dele, ok? Depois aqui vai surgir a microexpressão de medo, que vem a unidade 1 mais 2 e 5. E aí, olha o que vai acontecer. Ele está vivenciando um momento de estresse que ele chega... Esse movimento dele de retirar a máscara é como se fosse um movimento pacificador. É um movimento dele tentar aliviar a tensão. Olha só o que acontece em seguida. Nós temos aqui o que a gente chama de P5, P6, P1. Aqui a gente está falando da parte da psicofisiologia, que é um dos 6 canais, que inclusive é o último canal, tá? Ele está ligado diretamente ao sistema nervoso central. Então aqui a gente tem a parte da deglutição dele, que a boca dele vai secar. Ele tem a parte da respiração, que vai começar a respirar mais rapidamente. Tem a parte da tensão corporal, o gesto pacificador. Então assim, aqui nós temos um cluster. Em português seria um conjunto, seria um grupo, melhor dizendo. Esse grupo é um grupo de sinais que demonstram que ali existe uma certa incongruência. Anderson, mas ele não falou nada. Aonde está a incongruência? A questão é que esse grupo de sinais que acontecem aqui, eles sinalizam que alguma coisa, para ele estar vivenciando esse estresse, é porque alguma coisa tem de errado. Não é, nesse caso já não seria um falso positivo. Aqui existe uma combinação que ela está acontecendo, demonstrando que existe uma apreensão. Lembra do detection apprehension, que é o medo de ser pego? Então, aqui a gente já vê o fato desse medo estar aparecendo ainda mais, se intensificando. Olha que interessante. Deglutição, como eu havia mencionado. E aí vem o medo novamente, olha para você ver. Nós temos mais uma expressão de medo. Unidade 1
5 mais 20, tá? Ou seja, nós temos a unidade 1 e 2 também que acontece. Não, tudo bem, eu tô... E aí ele fica meio que, ó, desnorteado, procurando. Aqui nós temos uma atenção. Tá clara essa atenção. Eu tô com ele aqui, eu já pergunto pra... A respiração ofegante, repare na parte dele respirando. Olha aqui no tronco dele, olha pra você ver. Pra ele. Isso aqui é chamado de display ventral. Tá bom, então. Tá, me manda aí o boletim, vou perguntar pra ele. Tá. Rinaldo. Olha que interessante. Esse B5, ele refere-se a um movimento de olhos, tá? E deixa eu deixar Bom, olha que interessante. Esse B5 sinaliza um movimento de olhos. E quando eu me refiro a movimento de olhos, nós não estamos aqui falando sobre olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para baixo, ele está buscando o seu lado lúdico, o seu lado racional. Isso é conversa para boi dormir, é um meio de tornar simplista algo para tentar vender curso, tá? Quando a gente fala de um movimento dos olhos, nós estamos falando de tensão. Então você pode ver que o olhar dele aqui está em estado de alerta, tá bom? É isso basicamente. Ele está preocupado com a notícia, porque ele sabe, ele desconfia do que está acontecendo do outro lado da linha. Então ele já percebeu que alguma coisa não vai ser boa para ele. Oi. Recebi a informação que ela apareceu. Que na verdade ela não... E olha aqui, Anderson, ele deveria demonstrar alguma coisa nesse ela apareceu? Sim, surpresa, alegria. Tipo, apareceu, demonstrar surpresa. Caramba, ela apareceu. Então onde ela estava? Porque a diferença de surpresa para o medo, nós temos emoções de valência positiva e negativa, tá? Não necessariamente quer dizer que uma emoção é positiva ou negativa, ou o resultado dela é positivo ou negativo, não. Mas isso é apenas uma organização, digamos assim. Mas o medo, enquanto ele te causa uma ansiedade, uma preocupação, a surpresa ela te dá um alívio, uma satisfação. E aqui no caso dele, a gente percebe que existe uma série de medo acontecendo, uma sequência de medo, mas a gente não vê nem alegria e muito menos a surpresa quando ele fica sabendo da esposa. Então, vamos lá? Nunca assumiu. E aí ele demonstra medo. E juntamente com mais uma vez a tensão. E ela registrou um boletim de ocorrência contra... Olha, e aqui vai demonstrar raiva, ao 4 mais 7. Contra você porque estava preso. 4 refere-se a essa parte aqui das sobrancelhas, então vai abaixar. E o 7 é o tensionamento na parte inferior dos olhos. Presa em casa e conseguiu escapar porque você mantinha ela em cárcere. Interessante. Aqui nós temos raiva. Ó. Olha para você ver aqui o exato momento, raiva. Isso aqui é uma microexpressão de raiva. Em cárcere. Não, isso não procede. Não, isso não procede. Ele faz o distanciamento, ele já faz uma autodefesa aqui e ele não fala. Como assim? Ela desapareceu tal? Não, ele não coloca nada nesse sentido. Não, isso não procede. A primeira objetivo dele aqui é o quê? Se defender daquilo. Ele está preocupado em como que ele vai aparecer, se defender. Então aqui a gente vai falar que vai ter um gerenciamento de pressão, tem uma série de outras coisas, tá? Mas o que mais chama atenção é justamente essa questão da defesa. E olha para você ver, entra o medo em seguida. Aqui nós temos o medo. O gerenciamento de pressão. Isso não procede, porque todos os vizinhos sabem que isso... Todos os vizinhos. O que os vizinhos têm a ver com isso? O que os vizinhos sabem que isso não procede? Não, assim, não, eu estou procurando, eu estou desesperado. Ela apareceu, não sei o que aconteceu, quero saber o que está acontecendo para ela, até porque ela estava imputando esse tipo de coisa a mim. Porque quando nós somos inocentes, a primeira coisa que nós queremos de fato esclarecer algo, mas não necessariamente criar uma defesa como ele fez aqui, tá? Então, por exemplo, a raiva que ele sente ali, uma das coisas que acontece é a pessoa se sente com raiva, uma das coisas, tá? Pode aparecer em pessoas que estão inocentes? Pode aparecer que estão pessoas que estão sendo acusadas de formas injustas. Mas no caso dele, a raiva aparece num outro momento, que é o momento esse, quando ela apareceu, ele não demonstra alegria, não demonstra surpresa, e apareceu que ela foi lá, enfim, fez a denúncia, aí ele fica com raiva ali, mas tipo, ele não demonstra uma indignação dessa situação. Ele começa a querer se defender fazendo negação, e tipo, quer dizer que ele sabia que ela poderia fazer isso? Talvez.
Quer dizer que existe mais coisas que não estão aqui claras, que não se sabe? Sim. Talvez não é bem um cárcere? Bom, não sei. Não vamos conjecturar, porque senão a gente começa a fantasiar aqui o mundo da maravilha, das Alices lá da maravilha, e não vai funcionar. Não é assim, tá? A gente tem que ser responsável, prudente quando a gente faz essas inferências. Se você puder falar no microfone. Aqui nós temos mais um cluster, uma combinação, né? Isso vai ter uma quebra do fluxo dele, mais uma vez vai aparecer uma expressão de medo. Nós temos aqui mais um B1, nós temos mais um B4. Olha aqui, ó. Que é no caso a tensão, tanto é que ele faz um afastamento corporal. Ó. Tá gravando? Tá gravando? Ele tá preocupado se tá gravando, porque agora ele sabe que não ficou legal pra ele. Porque a gente acaba de receber a notícia. E olha o que a repórter vai falar. Notícia, só pra vocês entenderem. Acabei de receber a notícia de que ela apareceu. E daí seria um momento de alegria, acredito que seja também pro Aguinaldo, né? Porque ela apareceu. Sim. Só que o que foi passado agora pela produção é que eles estão com um boletim de ocorrência. E é isso. Percebe que quando a gente fala de comportamento dissimulativo, analisar credibilidade, detectar mentiras, quando a gente fala de detectar mentiras, nós temos que tomar cuidado, tá? Porque de fato a gente não vai conseguir detectar as mentiras, porque a gente tem que saber o que é a verdade. E nós não vamos ter sempre acesso a todas as informações. Mas nós temos que avaliar o quão credível é, até que ponto aquele discurso, aquilo que está sendo abordado é confiável ou não. Então o nosso trabalho perante a justiça, por exemplo, quando o advogado me procurando, se eu preciso de um laudo, preciso avaliar a credibilidade das testemunhas, a credibilidade lá do réu, enfim, uma série de coisas que não são solicitadas frequentemente, é basicamente isso daqui. Só que não é uma análise somente de um vídeo, obviamente. Nós analisamos o vídeo, só que nós documentamos e explicamos o porquê de todas aquelas inferências, aquelas observações. Não é com base em opinião pessoal, é opinião técnica, são inferências. Então, é importante a gente separar os mundos e a gente tomar cuidado que eu poderia traçar aqui diversas hipóteses, mas eu não posso fazer isso porque eu também não estou totalmente por dentro do caso. Então, para que eu possa traçar várias hipóteses, eu preciso entender o caso. E aí é onde eu falo que existe, eu sempre faço isso, e algumas pessoas às vezes ficam assim, não é uma crítica quem faz, mas a gente tem que tomar, agir com muita decência, porque utilizar um recorte de jornal, de mídia, para tentar dizer tudo que aconteceu, prever todos os acontecimentos, os fatos e utilizar daquilo para tentar dizer que sabe o que está acontecendo é arriscado, é negligente, e causa mais problemas do que de fato benefícios e na verdade não ensina. Assim como esse vídeo eu não estou ensinando, eu estou fazendo uma demonstração de que é possível e que você que está do outro lado você pode aprender desde que faça o uso correto das técnicas. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, compartilha esse material com alguém. Se você quiser aprofundar, aprimorar mais o conhecimento, será muito bem-vindo. Pode ter certeza que nós temos muito para aprender um com o outro aqui. Um grande abraço, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.